Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, estou feliz de poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, em obediência ao nosso pastor e com respeito também a todos os meus companheiros que estão comigo, à minha retaguarda, os obreiros da casa de Deus. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4 e o versículo de número 4. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 4. Confesso aos irmãos que semana passada, ao ouvir o estudo da palavra de Deus que nos dava o pastor Ataíde, em um dado momento da sua fala, eu senti compungido pelo Espírito Santo de Deus a abordar esse assunto. Capítulo 4 do segundo livro do profeta Samuel, no versículo 4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém. É uma história muito conhecida, porém, ela não é livre de interpretações. Todo texto sagrado tem interpretação, e nós já ouvimos diversas interpretações sobre essa história bíblica, verídica, de um personagem que fazia parte de uma família real e que sofreu esse infortúnio, essa tragédia na família, perdendo o avô, perdendo o pai, não é? E depois um tio. Um garoto com o seu nome, que talvez seria aquele que tira a vergonha, não é? Um garoto que tinha um futuro promissor numa linhagem real, do primeiro rei de Israel, ainda que o próprio Deus diga que o primeiro rei é Davi, e aí tem uma série de questões teológicas envolvidas, mas Saul é escolhido pelos homens e é o primeiro rei. E sua família tinha essa possibilidade de sucessão real. E Mefibosete é um desses que tinha muito provavelmente um futuro promissor. Ele representa muito bem alguns de nós, pessoas que os pais têm com objetivos maravilhosos, objetivos bem detalhados, que desejam o bem para esses filhos, porém a história se encarrega de trazer algumas questões não desejadas. Nós gostamos muito de termos a história amarrada às nossas mãos, ou ter domínio de todas as coisas,
mas nem sempre sai como nós queremos. Às vezes a vida pode nos trazer coisas que nós nunca esperamos, nunca desejamos, nunca planejamos. Essa é a história de Mefibosete, que eu quero falar com vocês aqui esta noite. Mefibosete, então, está no colo de sua ama, tem 5 anos de idade, quando recebe a notícia, a ama, melhor dizendo, recebe a notícia da tragédia na família real, e essa instruída sabe que virão para matar todo e qualquer descendente que ainda reste da linhagem real. E ela toma o menino no colo e se põe a correr. E acontece que na sua corrida, na sua vontade de fazer o melhor, ela derruba o menino, e o menino acaba ficando aleijado de ambos os pés. Todos nós suportamos com facilidade os problemas e as decorrências dos problemas que nós mesmos causamos. Todos nós sabemos lidar com a consciência, com a mente, quando nós tomamos algumas atitudes e essas geram problemas para a nossa vida e às vezes para a nossa geração e para o nosso futuro. Nós sabemos lidar muito bem com as consequências dos erros cometidos por nós mesmos. Mas é muito difícil quando nós temos que lidar com erros causados por outros. Principalmente quando esses erros podem causar sequelas na nossa vida. Mefibosete vai ser coxo de ambos os pés para o restante de sua vida, não por negligência própria, não por prevaricação, pois ele é um menino de 5 anos de idade, mas tornar-se-á aleijado de ambos os pés por problemas decorridos de uma outra pessoa, e ainda assim uma pessoa que queria lhe fazer o bem. É possível que alguém tentando nos fazer o bem acabe nos prejudicando também. É possível alguém, na melhor das intenções, querendo nos ajudar, acabe causando algum tipo de dano para nós. E como é que nós convivemos com esse tipo de situação? Como disse, às vezes é fácil nós lidarmos com as decorrências dos nossos próprios erros. A gente se equilibra bem, sim ou não? A gente vai lidando, a gente sabe, não, eu errei, fui eu que cometi no passado, eu escolhi errado, eu deveria ter casado com fulano, deveria ter casado com ciclana, eu tomei decisões erradas na minha vida, eu usei drogas por muitos anos, ou eu fiz isso. Eu sei que o meu passado causou uma série de problemas que hoje eu sou vítima, ou eu sou herdeiro das coisas que eu fiz no passado. Nem todo mundo consegue ter esse tipo de consciência. Muitas pessoas não conseguem se lembrar que tomaram decisões erradas no passado e hoje cobram outras pessoas sobre coisas que ele mesmo cometeu, e ele sofre hoje por decisões erradas tomadas no passado. Mas é normal nós sabermos lidar, deveria ser normal nós olharmos para o nosso passado e sabermos que nós tomamos decisões erradas e dizermos, não, se hoje eu não tenho uma residência própria é porque eu passei muitos anos da minha vida usando droga, perdendo tempo na vida. Eu sei disso. Não, eu tenho sérios problemas de relacionamento interpessoal porque eu não investi nisso no passado. Não, eu sou consciente disso. E assim nós confessarmos as coisas que nós fizemos e assumirmos. Mas lidar com erros cometidos por outras pessoas é um problema seríssimo. Isso está num outro nível, é para um nível elevado. De você olhar para alguém que no melhor desejo, na melhor das intenções te causou o mal, você tem consequências desse desejo, e você ainda assim conseguir passar por cima de tudo
e não ser alguém que passa o restante da vida se lamentando porque alguém errou e lhe causou prejuízos na sua vida. É de um nível mais elevado alguém olhar para o passado e saber que alguém lhe causou danos e você conseguir suplantar tudo isso e dizer: eu bem sei que a culpa não foi minha, eu bem sei que foi alguém tentando me ajudar e acabou me trazendo prejuízos, mas a vida não acabou, eu não posso andar com os meus pés, mas eu estou vivo. É de um nível muito elevado conseguir fazer esse tipo de coisa. Ele vai, por fim, saber que o seu tio foi decapitado mais à frente, nos próximos versículos. Isbosete será decapitado, a sua cabeça será arrancada e levada pelas mãos do decapitor. Uma série de tragédias na vida desse menino. Ele tem tudo para ser um infeliz. No capítulo 9, nós encontramos alguma coisa despontando para a sua vida ter um destino diferente, um rumo diferente. Nós lemos desde o versículo 1 no capítulo 9. Vamos lembrar apenas aqui o que está acontecendo. Davi já é rei, e ele está dando cargos, ele está passando responsabilidades, ele está dividindo as responsabilidades com as lideranças. Em um dado momento tem uma vaga sobrando, e disse Davi no versículo 1 do capítulo 9: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. Ziba é a representação daquele mordomo-mor que cuida dos tesouros, das propriedades, da herança da família de Saul, que sabe os linguajares corretos, sabe lidar, mas ele é pretensioso, ele é um aproveitador de situações, ele percebe que Davi quer abençoar ainda com mais um cargo, com mais uma vaga, e ele, quando ouve, ele já se apresenta, sabe a palavra certa: servo teu. Versículo 3 diz: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas. E o texto não para aí, porque deveria ter parado aí, porque Davi não perguntou o restante da informação, mas ele deu uma informação que não lhe foi pedida. Os interesseiros, os pretensiosos, os aproveitadores de oportunidade, sempre estão prontos a dar informações ao nosso respeito que não lhes foram pedido. Não lhe pediram tal informação, mas eles estão prontos para darem as informações para nos prejudicarem. Achando que podem nos prejudicar, estão prontos para dar informações que não foram pedidas. São pretensiosos, são aproveitadores, são pessoas que, na ideia de não perder a oportunidade, a ocasião, estão prontos para destruírem a quem quer que seja. E ele diz: aleijado de ambos os pés.
Mas, irmão Silvio, como é que o senhor pode dizer que ele era pretensioso? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Venha comigo no capítulo 19, versículo 17. Está escrito: com ele 1000 varões de Benjamim, como também servo da casa de Saul, e seus 15 filhos tinha Ziba. Quando Davi está dando cargos, Ziba se vê pronto a colocar um dos seus filhos num cargo. Aí está uma chance de eu projetar meu filho aqui. Os aproveitadores, os pretensiosos, estão de olho em todas as oportunidades que aparecem, e quando a chance se lhe chega, ele está disposto a tudo para conseguir o que deseja, inclusive a destruir com a imagem de alguém, se for preciso. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, que não haja entre nós alguém assim, algum tipo de Ziba, que na intenção de impetrar seus próprios filhos em algum cargo, esteja disposto a destruir com a imagem de alguém. Ele tinha 15 filhos, e aí estava a chance de conseguir uma vaguinha para o menino, né? Vai que um desses meninos entra aí nesse cargo do governo federal, sem concurso público nem nada, apenas pelo QI, e a gente vai viver com burro na sombra para o resto da vida. E aí nós vamos permanecer com as heranças de Saul, porque ele tinha muito a perder. Ele tinha muito a perder, porque ele ficara como cuidador e guardador de tudo que era da família de Saul. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não tenhamos tanto assim, ao ponto de nós nos entregarmos, ao ponto de não nos vendermos. Ah, mas é tanta coisa, é tanto patrimônio, é tanto dinheiro envolvido, que eu estou disposto a tudo para não perder isso. Estou disposto, inclusive, a ser alguém que denigre a imagem de outro, para não perder aquilo que eu estou sendo guardador. Ele é coxo de ambos os pés, ou aleijado de ambos os pés. Davi não perguntou isso para ele, só queria saber se havia restado alguém. E vocês sabem que diante de um rei, na cultura oriental, você deve medir suas palavras. E você não dá informação que não foi pedida. Você corre o risco de dizer coisas sem que o rei tenha perguntado. E ele disse, mas ele é aleijado dos pés. Qual é a intenção de dizer isso? Ser sincero? O menino que já sofre desde os 5 anos de idade por alguém que quis lhe ajudar, agora tem no meio do caminho da sua vida alguém que de fato quer lhe ajudar, ou tal como aquela ama também quer lhe ajudar, só que ele tem alguém no meio do caminho que quer se aproveitar do problema do outro. É bem verdade que todos nós somos pecadores, todos nós reconhecemos as nossas falhas,
E nós pecamos todos os dias. E não é pouco não, é muito mesmo. Certa vez um seminarista disse para o amigo da escola: rapaz, eu estou tão ocupado hoje que eu não tenho nem tempo para pecar. Olha só a conversa dele. Meus irmãos, nós somos terríveis pecadores. Pecadores arrependidos, mas somos. Não há quem não peque. Não há quem não peque. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Todos nós devemos ter espelho em casa para olhar para ele e saber quem somos. É bem verdade. Mas sempre existe alguém que quer falar das nossas falhas. Sempre existe alguém que, percebendo Deus querendo nos abençoar, alguém querendo nos abençoar, querendo nos honrar de alguma maneira, vai querer se intrometer no meio de um assunto que não foi chamado para dizer, não, mas ele, mas ela, mas ele, mas ela, é ele, é ela, e daí? O rei está perguntando se tem alguém, não te perguntou dos defeitos dessa pessoa. Ele não está perguntando para você das mazelas sofridas por essa pessoa na vida, daquilo que ele sofre em decorrência de problemas do passado. Não lhe foi perguntado, mas sempre tem alguém de plantão pronto para trazer alguma coisa sobre a nossa vida, não é verdade? Mas fulano, ciclano, não, esse aí no passado, esse aí há um tempinho atrás, essa aí há uns anos atrás, mas esse aí, ele claudica, ele anda, mas anda claudicando. Mas quem perguntou se ele está claudicando? A Bíblia diz, quem és tu que julga o servo alheio? Ele está em pé ou cai, mas para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e poderoso é o Senhor para o levantar. Eu não claudico para você, você não claudica para mim. Para quem não entende, claudicar é mancar, dar mancada. Eu não dou mancada para você, você não dá mancada para mim. Se estamos dando mancadas, manquejando, manquitolando, como queiram, é para o nosso Senhor, porque é diante dele que estamos claudicando. Não é perante você, você não é meu Senhor, eu não sou seu Senhor, e nós estamos diante do nosso Senhor, e é para ele que nós estamos prestando contas. E ninguém tem nada a ver com o meu passado e nem com o seu. Se nós estamos em pé ou caímos, é para o nosso Senhor que nós estamos em pé ou caídos. Não é para ninguém aqui, porque ninguém aqui morreu na cruz do Calvário por quem quer que seja. Eu não dependo de uma gota do seu sangue, você não depende de uma gota do meu sangue. Mas todos nós em conjunto somos pecadores necessitados do sangue bendito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso estamos diante dele, e só ele é quem deve saber sobre o meu e o seu passado, e só ele interessa. A não ser que você seja um interesseiro, que tenha filhos precisando de uma vaguinha, e aí você vai saindo aí, destruindo o irmão com a língua, à torta e à direita, porque você é um pretensioso, uma pretensiosa, que está de olho numa vaguinha para a sua família. A não ser que esse seja o caso. Caso contrário, meu irmão, ninguém te perguntou se o teu irmão claudica, se ele é coxo dos pés, se ele tem pecado, se não tem. Isso não te diz respeito. Isso não te diz respeito. Ele é manco dos pés, de ambos os pés. Não é de um só não, é dos dois pés. Ele podia dizer, ele é manco, né? Ele não anda.
Não, ele é coxo de ambos os pés. Tipo assim, ó, tem chance alguma, hein? Se o senhor está procurando alguém para dar uma vaga aí, esse aí sem chance. Passa a vez para outro, porque eu tenho 15 aí para o senhor escolher. Esse aí não dá, esse aí não serve. Ele é coxo de ambos os pés. Um rapaz que já tem uma vida sofrida, diversos problemas, morte do avô, morte do pai, o tio decapitado, vivendo em casa de outros, alguém que poderia ter sido rei, alguém que tinha um futuro brilhante pela frente, agora pode ser abençoado e está na língua de um pretensioso. Às vezes, irmãos, nós temos um passado, pode ser um passado com problemas, mas ninguém sabe a luta de ninguém. E às vezes nós temos uma vida sofrida também, por causa dos nossos próprios erros e erros de decorrência de outros também. E às vezes estamos prontos para sermos abençoados, alguém querendo nos honrar, alguém querendo nos abençoar, e sempre tem alguém no meio do caminho que não dá a mínima para a nossa história, para aquilo que Deus quer fazer. Por quê? Porque não é cristão. Não é cristão. Posso dizer sem medo de errar. De acordo com o que Paulo disse aos Filipenses, dando o exemplo de Cristo no capítulo 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. No outro, mais para frente, ele disse, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Um cristão não pode buscar somente aquilo que é seu, mas aquilo que é de Cristo. Nós, como cristãos, nós não devemos estar aqui para destruir quem quer que seja, e nem procurando uma vaguinha para a família. Nós estamos aqui para servir a Jesus. E o texto também diz que eu devo ter o outro superior a mim mesmo, tá ou não está escrito? Tendo os outros superiores a vós mesmos. Eu estou no corpo de Cristo para ter os meus irmãos maiores do que a mim mesmo. Eu estou inserido no corpo para a exaltação dos demais membros, fazendo a minha ocupação. Mas o meu objetivo é levar o corpo, e eu não posso me orgulhar na minha função e nem querer que o outro deixe de ter a sua função, porque somos membros de um mesmo corpo, e desejar o mal do outro membro do corpo é querer que o corpo pare. Por isso que diz que não pode ser cristão alguém que quer destruir o outro do corpo. Se você ficar sabendo de uma inflamação de um dos seus membros, você não vai correr a comprar um anti-inflamatório, vai ou não vai? Ninguém que tenha um membro inflamado vai ficar tranquilo com a inflamação e... Bem feito. Ninguém mandou querer ser o melhor membro, agora está inflamado aí. Ele que se vire. É assim ou não? De forma alguma, meus irmãos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, em que nós queremos o bem dos outros, em que estamos para promover os outros, para não buscarmos somente aquilo que é nosso próprio, mas também o que é dos outros, para percebermos Deus querendo honrar alguém, querendo abençoar alguém, e nós podendo participar, nós ajudarmos, nos colocarmos à disposição para ajudar. Realmente, eu tenho 15 filhos, mas e daí? Desfrutei dos bens de Saul por todos esses anos,
Mas o rei está querendo saber de alguém que eu sei que ele é coxo de ambos os pés. Graças a Deus, chegou a vez desse rapaz que tem uma vida tão sofrida. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus está querendo abençoá-lo. Louvado seja Deus, que Deus quer fazer alguma coisa pela vida desse pobre rapaz que já tem uma vida tão sôfrega. É diferente, não é? Versículo 4, capítulo 9. E disse-lhe o rei: onde está? O rei não quis saber da informação extra que recebeu, como que dizendo: eu não te perguntei nada. E daí que ele é coxo de ambos os pés? Onde é que ele está? Os defeitos dele não são impedimentos para que eu o abençoe. Os nossos defeitos não são problemas para que Deus nos abençoe. Antes de você querer rasgar a sua túnica, permita-me explicar. Para isso, morreu o Filho de Deus na cruz do Calvário, verteu o seu sangue, para que ninguém possa estender o dedo em riste a mim nem a você. Para a solução do nosso pecado, já foi dado o Filho. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Calma. Mas tem uma parte antes, né? E qual que é a parte que faltou? Se temos comunhão uns com os outros. Essa é a parte mais importante. Mateus capítulo 6. Perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como temos perdoado aos nossos ofensores ou devedores. Condição sine qua non, do latim sem a qual não. Se nós temos comunhão uns com os outros, se nós realmente temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Onde ele está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele sabia ou não sabia onde ele morava? Sabia cada detalhe sobre Ziba, sobre Mefibosete. Mas lembre, o rei Davi quer usar de misericórdia com Mefibosete, não de acordo com a sua própria misericórdia. Como disse um velho ditado, né? Querer fazer graça com chapéu alheio. Ele quer fazer com a beneficência de Deus, não é com a dele, para que eu use de beneficência de Deus. Olha só que interessante, com a misericórdia de Deus, com o amor de Deus é que ele quer fazer isso, porque Deus é misericordioso e se lembra de nós, independente dos nossos defeitos, independente se claudicamos, se mancamos, independente dos defeitos congênitos, independente de qualquer situação, nós não estamos mais no período da lei em que não podiam entrar alguns defeituosos. O véu foi rasgado e todos temos livre acesso ao trono da graça de nosso Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
A cor da pele não impede ninguém mais de entrar na presença de Deus. Então o racista, o preconceituoso, deveria rever a sua salvação. Deveria rever seu tipo de cristianismo. Porque nós não temos mais essa lei. Nem a pele, nem a linguagem, nada disso pode ser trazido à tona mais. Os defeitos, as impinges, porque todos fomos transformados por nosso Senhor Jesus. Pela obra perfeita realizada em Jesus Cristo, nós fomos igualados. Os caminhos foram aplainados. Os montes altos foram derrubados, os orgulhosos foram colocados no chão, e os buracos, os valados foram erguidos. Todos foram colocados diante do Senhor de igual modo. Ninguém pode se orgulhar de família, de sobrenome. Parabéns se você tem um sobrenome conhecido na igreja. Muito bom que você faça parte de uma família de fiéis conhecidos na igreja. Mas eu quero te dizer que se você tem um parente bem conhecido na igreja, eu que sou um Silva Silveira, não sou diferente de você, e você não tem direito sobre mim. Eu e você fomos colocados de igual diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns pela sua família antiga, mas a família do novo convertido que aqui chegou vai ser abençoado juntamente com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns. Ainda bem, Silvio, que o Rei Jesus, ele veio para os aleijados, mancos, cegos, né? Não é para os sãos, né? Pastor Graciliano está me ajudando aqui, lembrando que Jesus veio para os doentes, pelos fracos, pelos enfermos. Ele não veio chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sabia onde Ziba morava, sabia onde era a cidade, sabia onde era o bairro, sabia onde era a rua, sabia com quem morava, sabia de tudo. Morria de medo de um dia esse Mefibosete começar a andar e vir reclamar as propriedades do papai, do vovô. Morria, tremia de medo. Só quem não está na presença de Deus, que perdeu a graça de Deus faz tempo, é que tem esse tipo de medo. Porque nós não temos nada que seja próprio nosso, irmão. Não tem nada que seja próprio nosso. Pertence tudo ao Senhor. Nós somos como a relva, nós somos como a flor do campo, que hoje é e amanhã não é mais, irmão. Não há nada que reclamar e que ficar guardando. O Senhor te chama hoje, o que você tem guardado, para quem será? O teu celeiro vai ficar para quem? Mas quem tem muito a perder, está se intrometendo onde não foi chamado. Está difamando, está querendo destruir o outro com a língua, porque tem muito a perder. Eu não tenho muito a perder. O que eu tenho, ninguém pode me tirar. Porque eu tinha algumas coisas que eu achava que eram valiosas. Até que um dia, eu tropecei num tesouro no campo. E quando eu olhei para o tesouro, irmão, e quando me foi revelado o valor do tesouro, eu olhei para tudo quanto eu achava que possuía, e tudo perdeu o valor diante de mim. Eu vendi tudo quanto possuía para ficar com o campo. Eu abandonei tudo que eu achava que era valioso, tudo para mim se tornou como esterco, porque agora me foi revelado o valor do reino e do Cristo do reino, do meu rei. Me foi revelado o valor de Jesus Cristo, e é por isso que eu não estou querendo destruir ninguém, porque o meu lugar foi conquistado não por dinheiro, não foi conquistado por trejeito político, por politicagem igrejeira, não. O meu lugar foi comprado com o sangue bendito de Jesus Cristo, meu Senhor, e não vai ser homem que vai tirar o que Deus já me deu.
Eu não tenho nada a perder, porque o que eu ganhei ninguém pode me tirar. Mas quem ainda não encontrou com o tesouro, está aí querendo destruir com a língua, porque quer ficar com o tesourinho, com o patrimôniozinho do rei Saul. Então mandou o rei, diz o versículo 5, e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, olha aí a linhagem real aqui, ó. Não importa se você é manco dos pés, ninguém vai destruir a sua história. Ninguém vai destruir a sua história. Podem até tentar. Podem tentar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. Ele sim sabia honrar. E disse Davi: Mefibosete! O rei é diferente do servo. O rei é diferente do oportunista. Ele ficou alegre. Mefibosete! E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas. Primeira coisa, não temas. Não temas. Porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contigo comerás pão à minha mesa. Mas eu sou como um cão morto, e daí? Não digas isso. Não digas isso. A palavra do rei é que basta. A palavra dos oportunistas cairão por terra. Toda a palavra do oportunista cairá por terra. E a palavra do rei prevalecerá. E todos nós estamos aguardando essa bendita palavra. E daqui a pouquinho vai acontecer, meu irmão. Daqui a pouquinho, o nosso rei vem. E ele nos dirá: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o que vos está preparado. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos colocar de pé e orar? Com a permissão